Olá! Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É o que diz o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no final de 2018 completou 70 anos como uma reação às barbáries praticadas durante a Segunda Guerra Mundial. Os povos das Nações Unidas proclamaram um documento inspirador de princípios que priorizam a paz, a cidadania e a democracia no mundo. Celebrando esse aniversário, a TV Câmara apresenta uma série especial do programa Ponto de Vista, intitulada 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para refletir sobre os direitos humanos no cotidiano de nossas vidas, nós recebemos hoje o professor José Geraldo de Souza Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Olá, professor. Olá, Marcelo. É um prazer estar aqui para uma programação tão relevante como a de marcar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seja bem-vindo. Professor, nós sabemos que o conhecimento dos direitos humanos é uma poderosa ferramenta na busca por um mundo melhor, mas também sabemos que milhões de pessoas continuam sem saber o que são os direitos humanos e como acessá-los, e por isso se tornam desprotegidos. Então, seria importante perguntar, o que são os direitos humanos? Então, há muitas definições, elas são marcadas por concepções de mundo e de sociedade, são filosóficas, mas na síntese podemos destacar que os direitos humanos são as lutas por reconhecimento da dignidade do humano enquanto expectativa de emancipação social dos sujeitos de direito. O humano não é só um dado da natureza, não é só uma referência biológica. O humano é uma construção da história, é uma experiência de realização política da sua condição de dignidade. E acho que essa é a melhor definição. As lutas por reconhecimento da dignidade do fazer-se humano. E essa luta, ela é histórica. Sim. Nós temos marcos históricos como o Iluminismo, a Revolução Francesa, o próprio término da Segunda Guerra Mundial. O que esses marcos históricos, ou de que forma influenciaram a formulação da Declaração Universal? De fato, eles são a expressão deste processo. Na verdade, os direitos humanos não são estabelecidos porque há monumentos, porque há declarações. Os direitos humanos não são nem a expressão das ideias, eles são a experiência deste processo histórico de luta. E esses fundamentos que você indicou são as referências de alguns desses momentos. Momentos em que a afirmação do humano, por exemplo, se afirmou na Inglaterra, quando se coloca a questão do homem no sentido do homem livre, do homem burguês, do homem que sai do despotismo e se afirma como capacidade de se realizar na sociedade civil da qual ele é parte. Então, cada etapa dessa representa um percurso nessa luta histórica por reconhecimento. Aquela bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Da Revolução. É bem isso, a liberdade no sentido de autonomia dos sujeitos, o humano se afirmando num social já não divinizado, que é representação de uma realidade a qual ele não tem acesso. A igualdade no sentido de inserção burguesa na vida política em face da aristocracia dos privilégios. E a fraternidade no sentido de expressar essas ideias de iluminismo que representam a condição da dignidade do tornar-se humano, né? As lutas por essa identidade, essa igualdade, nem sempre se realizada nessas etapas. Por exemplo, na Revolução Francesa, os direitos são do homem, mas não das mulheres. Sim, é um processo. Foi um processo. Então, após esses fatos históricos, chegamos finalmente à proclamação da Declaração Universal. Então, é um documento fundamental. Sim, por várias razões. A primeira é aquela que você anunciou na abertura. O confronto da expectativa civilizatória em face das barbáries, a violência da guerra,
do despotismo totalitário, não é? A luta contra o fascismo, contra o nazismo, que nessa sua forma autoritária nega a subjetividade do humano, como vimos nos holocaustos, nos extermínios, né? Então, esse é o primeiro. Mas o segundo é que, saindo dessa experiência dramática, os sujeitos se organizaram em países que queriam ter responsabilidade no tocante a um pacto de civilização. E, por isso, o fundamento principal dessa declaração é afirmar a liberdade na política, no sentido dos direitos políticos, dos direitos civis, mas é se deparar com o fato de que, para uma vida digna, é preciso enfrentar os fantasmas da miséria, da fome e do medo. São esses os nossos grandes desafios? E tanto na Declaração de 48, agora com 70 anos, quanto em todos os seus desdobramentos, os pactos depois estabelecidos, a atualização dos fundamentos da Declaração na quadra dos 1990, com todas aquelas celebrações e declarações da conjuntura, a Declaração de Viena, de Istambul, de Pequim, do Cairo, de Durban, todas elas apontando numa direção de implementação de condições de sociabilidade que representassem vencer a opressão, o totalitarismo, o medo e a fome. E nesse caminhar, essas declarações apontaram para os direitos humanos, para a proteção dos direitos humanos. E a nossa declaração maior, a nossa Constituição, também caminha nesse mesmo caminho? Ela dialoga com a declaração, ela se fundamenta em princípios, um dos quais o dos direitos humanos. Ela afirma que o seu fundamento de concretização é a democracia como uma possibilidade de criação permanente de direitos e traz para o cotidiano o compromisso dessa formulação. Sugere que os direitos não são quantidades, são relações que nós vamos constituindo no nosso cotidiano de comunidade, no nosso cotidiano de vizinhança, nas nossas práticas sociais, mediadas por instituições educadoras que nos projetam para uma vida de dignidade e de decência. Antes da gente falar dessas instituições educadoras, o que significaria, então, concretamente, os direitos humanos, assim, para o cidadão comum? Como ele entende ou como ele deveria entender os direitos humanos? Ele deveria entender no sentido de que, por conta do processo de sua própria formação como sujeito, como cidadão, né, a sua prática social deve torná-lo a expressão desses valores que os documentos filosóficos indicam, que os documentos religiosos indicam, né? Que são aquelas condições de uma sociabilidade de reconhecimento, probidade, piedade, capacidade de reconhecer o outro e de compreendê-lo na sua singularidade, no contexto de diferenças que precisam conviver e precisam compartilhar. Mas é que, enquanto isso não se realiza, a representação simbólica, ideológica da realidade deturpa esse processo e naturaliza situações ainda não tornadas iguais ou equivalentes. E, por isso, nessa hierarquia deturpada, o humano também se hierarquiza. Há mais humanos do que outros humanos. Há humanos que são aqueles que têm, que acessam aos meios de produção, que distribuem a riqueza social, e os demais, por diferentes formas alienantes, nem sequer, muitas vezes, são vistos propriamente como pessoas humanas. Quer dizer, o problema seria
deixar um pouquinho o lado filosófico e para o lado mais político da prática. Segundo o filósofo Norberto Bobbio, Exatamente. o problema principal em relação aos direitos humanos não é tanto defendê-los, e sim protegê-los. Exatamente. Né? Ou praticá-los. Praticá-los. Ele diz isso na Era dos Direitos e é uma boa indicação, embora eu considere que é preciso não perder de vista o sentido filosófico, porque a condição do esclarecimento é que vai nos permitir, por exemplo, perceber que numa sociedade muito desigual, a escravidão não é uma condição da legalidade, embora tenhamos tido países com fundamento no sistema escravocrata, inclusive o nosso, que era constitucionalizado em 1824, num regime ainda escravocrata, né? Então, as lutas por liberdade abolicionistas, emancipatórias, é que vão dando a medida do político a que se refere Bobbio, né? Para que a gente não se perca em abstrações metafísicas, idealizadas, não ligadas ao concreto, mas também para que a gente não adira inconsequentemente a posturas que positivadas, até no mundo legal, como a escravidão, que era legal, né, nos aliene do humano. Professor, eu preciso fazer um breve intervalo. Este é o Ponto de Vista, que nesta série celebra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente recebe hoje o professor José Geraldo de Souza Júnior, da Faculdade de Direito da UNB. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a série especial 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que recebe hoje o professor José Geraldo de Souza Júnior, da Faculdade de Direito da UNB. Professor, apesar de ainda termos um longo caminho para a efetivação dos direitos humanos, algumas políticas públicas para minorias já foram realizadas pelo país, o país está atento a isso. As ações afirmativas seriam um excelente instrumento para os direitos humanos? Com certeza, e derivam dessa experiência que me referi, de que os direitos humanos não são dádivas abstratas, são processos concretos de afirmação do humano. Por exemplo, desde 48, com a declaração, no contexto das relações internacionais e das relações políticas, aqueles fundamentos foram desdobrados em inúmeros instrumentos de concretização dos direitos humanos. Os pactos econômicos, sociais, políticos e culturais deles decorrentes, as grandes declarações da década dos 1990, a Declaração de Viena, do habitat, das populações, das mulheres, enfrentamento à xenofobia e o racismo em Durban. Lá é que se fixou, por exemplo, o fundamento do enfrentamento ao racismo, o racismo inclusive institucional, que pressupunha em cada uma dessas enunciações o compromisso dos Estados parte e das organizações de sociedade civil que participaram dos debates de implementarem políticas. Daí que vem os planos e programas nacionais de direitos humanos, de educação em e para os direitos humanos, e os pactos internos para concretizar esses processos de várias formas. As ações afirmativas foram reelaboradas no sentido dos experimentos locais, num grande contexto de orientação de diretrizes para os países partes, no sentido de que as políticas públicas de educação, de trabalho, de inclusão social, levassem em conta os elementos inibidores que, nas experiências dos diferentes países, o nosso, por exemplo, pós-colonial e escravocrata, tem em relação, por exemplo, aos afro-brasileiros, né? Então, as ações afirmativas são uma expressão significativa desses fundamentos, combinando a condição de direitos humanos no sentido pleno do termo
e de direitos fundamentais, porque também positivados enquanto dever do Estado para com a cidadania. Professor, a sociedade internacional debateu muito esse assunto, gerando esses pactos que o senhor acabou de citar. A nossa sociedade tem demandado esse tipo de debate? Com certeza. E lembrando que nesses eventos que geraram essas declarações todas a que me referi, a participação não foi só das representações institucionais dos Estados partes, mas da sociedade civil organizada, a partir dos movimentos sociais. E dali surgiu a consideração de que a implementação dos direitos humanos deve ser feita por meio de políticas públicas. Por isso que, por exemplo, no Brasil, logo depois de Viena, foram lançadas as bases dos planos e programas nacionais de direitos humanos, de educação para os direitos humanos. E logo em seguida, a 90, o Brasil foi o segundo país do mundo a implementar um PNDH, hoje já na versão 3, né, que transforma a governança numa responsabilidade de formular políticas em todas essas áreas que, vamos dizer assim, formam a agenda sempre atualizada dos direitos humanos. Uma agenda compartilhada não só pelos estados, pelas instituições, mas também pela sociedade civil. Sim. Pelas organizações, pelas ONGs. Sim. Então, qual é o papel das ONGs na amplificação da voz dos vulneráveis? Expressar essa dimensão civil do social que se organiza, que é capaz de criar propostas, projetos. A principal dessas propostas foi a Constituição de 88. Lembre-se que ela foi debatida numa Assembleia Constituinte, mas em diálogo com a sociedade civil, por meio do processo que se tornou um sistema democrático participativo, tão forte que as instituições incorporaram isso. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem uma comissão permanente de legislação participativa e direitos humanos. E o que faz é uma ágora, é um espaço de diálogo com a sociedade que leva, inclusive, a definir muitas dessas políticas como desdobramento desses pactos, mas outras novas, surgidas desse processo. E que, dependendo da leitura programática de partidos e de governos, torna isso mais efetivo, mais radical ou mais complexo no tocante a esse processo, a implementação desses processos. Professor, o senhor é da academia, é professor de Direito da Universidade de Brasília, ex-reitor da Universidade de Brasília. O senhor acredita que há uma deficiência teórica e prática na formação jurídica brasileira? Eu gostaria de dizer, os cursos de graduação e pós-graduação têm oferecido disciplinas de direitos humanos? De forma, vamos dizer assim, parcial e segmentada, muitas vezes recortadas de forma enviesada em programas positivados em campos jurídicos, por exemplo, direito internacional, o direito constitucional. Então, há ali uma interseccionalidade no tema. Enquanto concepção, pouco. A Universidade de Brasília, que pertenço, da qual fui reitor, se preocupa com isso e tem os direitos humanos como um dos eixos fundamentais de seu compromisso institucional. E por isso também tem fomentado esse processo. Criou cursos de pós-graduação em direitos humanos e cidadania interdisciplinares e não seccionados nas compartimentalizações de um conhecimento fracionado. O que leva a que, por exemplo, quando olhado pelo recorte das disciplinas, há um empobrecimento dos direitos humanos. Por isso que o próprio ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade, dizia que o maior obstáculo para a internalização nas normas positivas de direito nacional era o obstáculo científico do positivismo jurídico que impedia a percepção da promessa ampla dos direitos humanos
reduzida a recortes legislativos que fragmentam as expectativas plenas de realização dos sujeitos, né? Quer dizer, isso na produção acadêmica. Acadêmica. E na produção legislativa? A produção legislativa, ela tem sido até mais rica em resposta, porque o legislativo, por vocação, é mais mediador do diálogo com o social. E, portanto, está mais apto a ouvir as vozes das ruas e reconhecer as propostas que vêm dos movimentos sociais, sindicais, populares, os vários recortes dos movimentos, todas as dimensões. Aqui que, por exemplo, se aprovou os planos nacionais de direitos humanos. Aqui que se mediou a realização das grandes conferências, não só de direitos humanos, mas das outras áreas de afirmação da cidadania, que tem no seu eixo enunciador a construção simbólica dos direitos humanos. Por exemplo, a Conferência da Cidade. A cidade humanizada, a cidade educadora, a cidade que inclui, a cidade que valoriza a capacidade de acesso aos bens sociais, é uma expressão de direitos humanos que estão lá naquelas declarações a que me referi, que formularam esses temas e continuam formulando. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com a agenda dos objetivos do milênio, que são enunciados de direitos humanos, e que tem uma agenda para 2030, com expectativa, por exemplo, de superar a fome, o analfabetismo. São temas que estão inscritos nesse processo de diálogo, que formam o que lá na universidade, no meu campo, eu chamo de direito achado na rua. Então, o que seria o projeto O Direito Achado na Rua, desenvolvido na UNB, e qual é a relação clara com os direitos humanos? Então, a rua aí é uma metáfora, é uma referência à ideia de espaço público, o que na literatura a gente encontra com tanto vigor, né? Castro Alves, por exemplo. Quereis, pois, a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu. Quando no poema O Povo ao Poder fala dessa condição. Marshall Berman, quando na sua obra de ensaios sobre a cultura, lembra que é na rua e que ao se contrastar nas suas expectativas, nas suas reivindicações, a multidão transeunte se transforma em povo. Então, a rua, nesse simbolismo, é o lugar onde as sociabilidades legítimas vão se estruturando em formas de convivência, de reconhecimento, de tolerância, de consideração do outro, de valorização da condição da exclusão. É na rua, por exemplo, que está o grito dos excluídos, é na rua que está a Marcha das Margaridas, é na rua que está também a procissão das religiões. Então, a rua é esse espaço de enunciação das expectativas de novas sociabilidades, realização de direitos. E como se dá o projeto na prática? Na prática, é buscar as bases teóricas de reconhecimento da legitimidade dessas reivindicações. Por exemplo, é legítima a reivindicação de uma maior pluralidade de acesso aos bens sociais? A propriedade é legítima? Ou a propriedade é um valor absoluto em si? A história mostrou que ele é relativizável. E neste diálogo, a legislação se abriu, por exemplo, para definir que a propriedade tem que ser exercitada sob condicionantes sociais, que são aquelas condicionantes, por exemplo, que transformam a propriedade num bem que respeite, entre outros fundamentos, os direitos humanos. Não pode ter trabalho escravo, tem que respeitar a natureza, não pode servir à prática de crime. Veja, então, nessa relação que os valores vão se adensando, dialogando com as instituições, se transformando, mas precisam de categorias para designá-los. As categorias são
aquelas derivadas do pensamento sistematizado, do pensamento científico, do pensamento filosófico, que vão dando acepções legitimadoras para novas demandas do social. Como se dá o projeto? No caso, são debates, são encontros, são seminários? Existe um núcleo? Como é que a população pode acessar o projeto, o Direito Achado na Rua? Então, pela mediação universitária da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, são disciplinas com esse título, Direito Achado na Rua, são trabalhos de extensão no diálogo com a comunidade. Por exemplo, 2 projetos que nós desenvolvemos aqui em Brasília. Uma assessoria jurídica popular para entender as demandas sociais de direitos ainda não positivados. Outra é o programa de formação de promotoras legais populares. Capacitação de mulheres em gênero e direitos humanos, para que compreendam o sentido não patrimonialista da relação afetiva que elas têm que estabelecer. A vida delas e o corpo delas não é apropriação de um patriarca, marido ou pai. Então, são cursos e também são campos de pesquisa, ou seja, desvendar no universo do real que se manifesta o que emerge como dimensões novas de relações que concretizem uma sociedade decente, uma forma solidária de convivência, um espaço de alteridade e de reconhecimento das lutas históricas pela afirmação da dignidade do humano. O humano, como eu disse, não é um dado da biologia ou da natureza, é uma construção. Então é preciso fazê-lo, e o direito é uma mediação simbólica para esse processo de reconhecimento. O projeto, então, representa os direitos humanos no cotidiano, não é isso? Com certeza. Eu preciso encerrar. Gostaria de agradecer imensamente por ter aceitado o convite da TV Câmara. Eu sou Marcelo de França e no Ponto de Vista de hoje nós conversamos sobre os direitos humanos no cotidiano de nossas vidas. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.